Ipatinga. Mudou, ué. Chegou... Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana, e neste bloco vamos destacar o Cruzeiro. Bom, a notícia que está pegando alguns de surpresa, a maioria, né? E que tem repercutido nos principais sites de esportes, dos canais de esportes, é da possibilidade de contratação do Ronaldinho Gaúcho por parte do Cruzeiro. Hein? Segundo se cogita, o Assis, né? O Assis, que é irmão e empresário de jogador, ele teria feito algum tipo de contato e conversado com dirigentes do Cruzeiro para tentar, né, colocar o jogador no clube, né, abrir uma negociação. Mas, enfim, o Cruzeiro nega e, mesmo assim, o Assis não deixa o futuro do craque fechado, não. Muito pelo contrário, né? O Ronaldinho está com o futuro em aberto e não se sabe ainda se ele virá para o Cruzeiro ou para algum outro clube do Brasil, mas enfim, a tendência é que ele retorne, né? Será que houve lá no México, hein? Muita noitada, né? E a gente está vendo alguns gols aí do Ronaldo, né? Na passagem dele sobre, ou melhor, pelo Atlético. Joga nada, passou não. pelo Galo, passagem marcante, Chegou no gols meio de importantes, gols bonitos, e ele agora, será que vai pingar o Ronaldinho lá na Toca da Raposa, André? Olha, Você aprova a contratação se ele vier? o futebol é cheio de vais e vens, né? Mas eu acredito que não. Primeiro, por questão financeira. O salário dele é muito alto, né, em relação ao parâmetro do futebol brasileiro atualmente. Segundo, para caso ele venha para o Cruzeiro, só poderia participar do Cruzeiro, atuar para o Cruzeiro a partir após a janela abrir, porque ele está no time estrangeiro. Ou seja, junho ou julho para frente. Quer dizer, o Cruzeiro necessita imediatamente de um meia experiente para disputar a segunda fase da Libertadores. Não para a questão de brasileiro. Porque aí tem as opções com mais calma, né, com mais um valor, benefício maior. Então, pelo atual momento dele, diante ao México, pelo salário que ele vem ganhando, eu acho muito difícil o Cruzeiro contratar. Mas futebol, como eu disse, é cheio de vais e vens. Eu, particularmente, eu acho que não tem necessidade, não. Agora, ver esses lances do Ronaldinho aí remete a gente recordar esse período fantástico, sensacional, né, em meados de 2000 em meados dos anos 2000, né, 2004, 2005, 2006, quando ele jogou um futebol excepcional lá na Europa, principalmente, claro, no Barcelona, né? No Flamengo não foi lá muito bem, né? Foi razoável, eu diria. Aí já no início de carreira, ou no início da sua carreira, né, quando fez seus primeiros jogos com a camisa da seleção, mas é um jogador extraordinário, né, excepcional, um baita jogador, né, e se focar no futebol, ficar concentrado em jogar futebol, que é o que ele sabe fazer de melhor, seria um baita reforço, não é só para o Cruzeiro, não, para qualquer clube do futebol brasileiro, porque o nível hoje é realmente um nível muito ruim, a qualidade é muito inferior a essa demonstrada nesse período, e o problema do Ronaldinho é que ele não quer jogar futebol mais, ele quer se exibir, ele não quer competir, ele não quer participar do futebol para competir, ele quer se exibir porque com a fortuna de milhões e milhões que ele possui, ele não quer mais se esforçar, treinar, enfrentar a imprensa pegando no seu pé, trânsito todo dia para chegar no centro de treinamento. Enfim, o Ronaldinho não precisa mais disso. Né? Jovem, tem talento, mas não precisa mais disso. Boa. Se ele focar no futebol, é um reforço extraordinário para qualquer clube do Brasil. Boas lembranças Jorge. na época do Barcelona, né, Jorge? Boas lembranças, principalmente aquele gol que não conseguimos mostrar ainda, aquele gol que ele pega na ponta esquerda, passa no meio de dois atacantes, defensores do Real Madrid e faz um golaço de cobertura. É bom você ver essa época que ele jogava futebol no Barcelona. Jogou muito, né? A gente fica, né? Foi o melhor do mundo, não foi à maravilhado, toa, né? né? Com esses lances do Ronaldinho aí, né? Mas o Léo já disse tudo, né? Hoje ele é um craque de exibição e não um jogador mais de competição. Mas é aquele negócio, se quiser competir, né? Futebol ele tem para competir. A questão é querer, né? 35 anos, solteiro, quase 1 bi na conta bancária, né? Tem um detalhe, não né? vai querer mesmo ficar aí à disposição do sol a sol, ouvindo lelelê de A treinador. imprensa aí, pegando né? no Não pé, vai querer, tem um né? treinador Detalhe. cobrando, tem que se esforçar Hoje- no treinamento, torcida pegando no pé quando não vai tão bem. Você é bilionário quase, não vai te preocupar muito com Por isso. mais né? que ele não se esforce, né, hoje em dia, em competir pelo determinado clube, no caso do México lá, por exemplo, a composição genética do Ronaldinho hoje é muito forte, né? O vigor físico dele é muito forte. Então, no histórico dele de contusões, são pouquíssimas contusões, né, que teve na carreira dele. E isso é um fator ainda que pode, quando se quiser jogar futebol, pode se prevalecer.
Eu vou aproveitar o embalo aqui, Diga. nesse momento Ronaldinho aí, né? Momento R10. Mandar um abraço pro João Coelho. João Coelho Diga. trabalha ali no bar do Zé ali, né? É, o João Na Coelho. rua Antônio Gente Assis, boa. né? Gente finíssima. Um abraço, João Coelho, para você, para sua esposa, né? A Isadora, para seus filhos, tá? Mandar um abraço também pro Adeilton. O Adeilton e a Adriana ali da Casa do Pastel. Ó. Rodoviária Velha ali, Ó. garoto. O Beleza. Adeilton tá Gostoso sempre ali. curtindo a gente. Um abração, E tem Adeilton. aquela galera lá da tenda do açaí, pertinho lá o Espaço Gourmet de Caratinga atualmente, né? Pro lado do CTC ali, que assiste a gente todo dia também. E também o Eduardo, o extintor cruzeirense, que teve que hoje aqui recolhendo os extintores aqui. Ih, Cruzeirense. Cruzeirense. Ih! Abraço pra ele, pro doutor Eugênio, que é atleticano, pro Marco Antônio, que é atleticano, Aí. e toda a família Gomes aí. Um abraço também para Juliana, lá da Itapuã. Ó, A Juliana, só. lá da Itapuã. Um abraço, Juliana. Obrigado pela audiência. Bom, o Pedro Marreta mandou mensagem aqui, ó, não aceito Ronaldinho no Cruzeiro. Se o Ronaldinho for pro Cruzeiro, né? Você para torcer pro não Galo. vou admitir, não vou admitir. E o Cruzeiro, se quiser subir, melhorar, que suba com suas próprias pernas, sem a utilização do Ronaldinho. O Marreta já tá bravo aqui, Ô, rapaz. Barretão, Hein? faz isso comigo não, Barretão. Você tá lá, o Leonel Silva, que foi do Cruzeiro, o Guilherme, que foi do Cruzeiro, o Ed Carlos, que foi do Cruzeiro. Vocês podem pegar jogador do Cruzeiro, porque ele não pode pegar do Atlético. Se vier do Atlético. Ah, para com isso, Barretão. Eu te dou uma marretada, pô. Bom, é o O seguinte, André chegou aqui cedo, né? Contra. Já começou Não, a aceitar a gostado, então. ideia. Você tá Se gostando, vier. Começou a se Se vier. vier, eu ó. disse. Mas eu disse antes que não, antes você era futebol totalmente é feito de contra. disse e não, de venha e não venha. Era Então, totalmente. Já Eu começou sou Marreta. contra. Viu, Marreta? Continuo contra. Já começou a aceitar a ideia. André, Já. você é contra, mas se contratar amanhã, você já chega aqui falando Não, bem não, dele. não. Sou de duas opiniões, não. Bom, Ou seja, o Evandro torço pra Costa dois tá times, por né? aqui. Tá ligado na gente, mas já mandei abraço pra ele no primeiro bloco, se não me Evandro. falha a memória, né? São Paulino. Mas agora que ele Pergunta. entrou ao vivo aqui pra falar com a gente. Ô, Evandro, o que você São Paulo. acha o Ronaldinho no São Paulo O que aí? você meu acha do amigo? R10 É, do no São Paulo? Lá já tem o Ganso, Ou né? um Mas... outro clube qualquer do futebol brasileiro. Já tem um 10 lá inoperante, né? É. De repente mais um, né? Não sei se é tão inoperante assim, mas enfim, dê a sua opinião. Mas sobre ele. eu sou contra muita coisa que anda falando do Ganso aí, sabe, ô Léo? Eu penso que o Ganso hoje tá jogando mais pro time. O Ganso hoje não está exibindo. Ele está devendo um pouquinho porque o time do São Paulo também não está ajudando num todo. O time do São Paulo precisa de armar melhor no seu sistema defensivo para facilitar para os jogadores de meio de campo produzir mais. Não adianta você querer exigir do Ganso o que querem que ele faça. Ataca, defende, né, marca pelas beiradas do campo. Ele tem que ser um jogador que ele tem que ter liberdade na armação de jogadas. Então, eu continuo ainda querendo ver o Ganso jogar numa equipe certa. O time do São Paulo, desde que o Ganso veio para o São Paulo não conseguiu organizar uma equipe no seu todo. Defesa, meio de campo e ataque. Tem assim um meio de campo para frente bom, mas deve muito no setor defensivo. Eu prefiro o Ganso mais adiantado e o Michel Bastos armando no lugar do Ganso. Porque aí pra frente, conforme aconteceu naquele jogo, quando ele marcou 2 gols, ele estava mais adiantado. Muito bem. O Mudando Michel de... Bastos na lateral esquerda, né? Jogaria bem, apoia muito bem, ele marca muito bem. O Ganso ia ter liberdade, né? Que o Michel Bastos não ia ocupar o espaço que o Ganso ocupa no campo, né? O Ganso é mais técnico, então é complicado esse negócio. Mas eu ainda continuo acreditando. Grande que o jogador, Ganso- tá, Jorginho? Tá o fazendo Ganso com vai Bom, dar grandes mudando alegrias. então salário de ganso, não para pato, mas para peixe, né? Porque o assunto agora é o interesse do Cruzeiro, que é a Raposa, no jogador do Santos. Né? O Cruzeiro segue negociações para tentar pode vir. contratar o armador Lucas Lima, né? Mas o prazo está apertado, né? E tem um trave aí que é exatamente o pouco tempo que se tem para se definir essa questão. O jogador está na final do Campeonato Paulista, a gente está vendo a foto dele aí, e o prazo para inscrição na Copa Libertadores, que é o que interessa no primeiro momento, se encerra no dia seguinte à decisão entre Santos e Palmeiras, portanto, na próxima segunda-feira, né? E o Cruzeiro está tentando aí, né, está a caça de um armador para a disputa da Copa Libertadores da América, e o Cruzeiro ainda sonha com o Lucas Lima do Santos. Uma fonte ligada diretamente à negociação revelou que há chance de Lucas Lima se defender a Raposa sim, e essa chance, inclusive, André, seria muito real, né? Muito provável. Porém, a dificuldade que existe, né? Dificilmente o Clube Celeste conseguiria o jogador a tempo de se inscrever nas oitavas de final da Libertadores da América. Eu não sei se depois é possível inscrevê-lo nas quartas de final, né? Mas
o Cruzeiro avançando, poderia inscrevê-lo nas fases posteriores, né? E aí utilizar o jogador, se confirmar realmente essa contratação. André. Seria um baita reforço. Gosto de futebol desse menino, entendeu? Vem jogando fino da bola. Ele, para mim, hoje, é um dos melhores meio de campo existentes hoje no futebol brasileiro. Se vier, vai vir de muito bom agrado, porque realmente ele faz diferença. Agora, parece que são 48 horas antes do jogo para se inscrever o jogador. Mesmo que não atue no primeiro jogo, poderia atuar no segundo jogo em casa, diante ao São Paulo. Então, se conseguir, parabéns ao diretor do Cruzeiro, porque não é fácil não. Depois que ele ficou aí, aparecendo no futebol brasileiro aí, aumentaram o salário dele e aumentaram a multa rescisória. Muito bem, meu amigo Jorge Mendes Magalhães. Lucas Lima seria uma boa, então? Eu acho se pintasse no Cruzeiro? Eu acho que o Cruzeiro tem condições de conseguir, sim. Já conseguiu o Neilton, né? Numa ocasião passada, né? Que estava arrebentando lá, né? Que seria o Neymar 2, né? Eu acho que deve conseguir, sim, trazer o Lucas Lima. Bom, o Evandro já respondeu a nossa pergunta aqui, hein? O Evandro conseguiu, ou melhor, conseguiu, respondeu aqui a nossa pergunta, né? E o Ronaldinho está fazendo, segundo o Evandro, caridade. Olha só, hein? O Ronaldinho está fazendo caridade, está pegando o time pequeno e colocando no cenário nacional, no cenário do futebol, né? Fez isso com o Galo aqui no Brasil e com o Querétaro lá no México. O São Paulo não precisa disso, porque segundo o Evandro, São Paulo já é grande. Bom, falando sério, agora, não, Evandro brincou, agora está falando sério. Segundo ele, não acha interessante o Cruzeiro, o São Paulo, ou quem quer que seja, trazer o Ronaldinho, não, porque ele não quer mais jogar futebol. É que a gente já comentou aqui, né? Não tem mais interesse em jogar futebol. Que nós falamos. Não, nós falamos. Ele tem interesse em jogar, né? Não como um atleta de alta competição, né? Ele quer mais exibir e marcar a presença dele nos gramados, né, do futebol. Mas a gente tem que respeitar, né, o Ronaldinho como um grande atleta que é, e nós atleticanos, por exemplo, devemos muito ao Ronaldinho, nos ajudou demais, né? Então nós temos que reverenciar sempre esse ídolo. Pode ter certeza, Ronaldinho, que você está eternizado nos corações atleticanos. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente vai destacar o Atlético. 15 mil ingressos à venda para a finalíssima do Campeonato Mineiro em Varginha. A gente vai trazer os detalhes sobre isso. E o Guilherme explicou a sua substituição no jogo de domingo, no primeiro jogo da final, contra a Caldense, no Domingão, no Mineirão. A gente traz todos os detalhes, outros assuntos ligados ao Atlético, depois do intervalo no Semana Esporte, que faz mais uma pausa e volta já já.